pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Filosofando a Bíblia. Calma aí, Lilinha. Hoje eu queria falar sobre... Eu vou te empurrar, Lila. Hoje eu vou falar sobre dignidade. Por que muita gente, por que a gente normalmente vende a nossa dignidade? Por que muitas vezes a gente não valoriza, para mim, a coisa mais importante? Eu tenho um princípio na minha vida que é tentar nunca mexer com a dignidade de ninguém. Porque eu acho que o último refúgio do ser humano em situações de humilhação, de fracasso, de qualquer coisa ruim, é a dignidade que você tem que preservar em qualquer pessoa, em qualquer situação. E hoje eu queria falar a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo do rei Davi. E aí o texto da Bíblia diz que Saul, que era o seu avô, e tanto o seu pai Jonatas morreram na guerra contra os filisteus. E aí, quando a notícia chegou na casa de Mefibosete, que era criança quando o seu avô e o seu pai morreu na guerra, a sua ama, a sua babá que cuidava dele, colocou ele em cima de um cavalo para fugir. E quando ela foi fazer isso, essa criança caiu e ela ficou aleijada dos dois pés. Ficou manco dos dois pés. E aí Davi virou rei, se estabeleceu no trono, e um dia ele está lá no palácio dele lá como rei, e ele pergunta a algum dos homens dele lá e fala: ó, sobrou algum dos filhos de Saul para que eu possa honrar, que esteja vivo, tal? Aí falaram: ó, tem Ziba aí que sabe que tá vivo o filho de Jonatas. Davi ficou emocionado e falou: caramba, o filho do meu melhor amigo está vivo. Falou: manda chamar Ziba. Aí chamou Ziba. Você conhece o filho de Jonatas? Conheço, tal, é Mefibosete. Só que ele é aleijado dos pés, meio que tipo assim, não posso trazer uma pessoa aleijada diante do rei. E aí Davi fala: pode me trazer. Quando ele chega, Davi fala: não tenha medo, jovem, que eu vou te fazer bem. Aí a frase que eu acho interessante de Mefibosete é: quem sou eu, meu rei? Eu não passo de um cão sarnento. Quem sou eu para que o senhor se preocupe comigo? Mas Davi fala para Mefibosete: ó, tá aqui Ziba. Ziba, tudo que era de Saul, tudo que era do seu pai Jonatas, passa de volta para Mefibosete. E aí a partir de hoje Davi fala: você sempre vai comer à mesa do rei. Você vai voltar de novo a ser príncipe. E aí é uma história muito bonita, porque ele estava numa condição de humilhação, falta de dignidade. Só que passou um tempo, Davi tinha um filho chamado Absalão, que conspirou contra o trono dele, contra o reino dele. E aí Davi teve que fugir, porque o seu próprio filho queria matar lá com o exército lá de Mefibosete, do seu filho, Mefibosete, de Absalão. E aí quando Davi está fugindo, vem quem no encontro de Davi com os homens dele? Ziba. Com muita comida, com muita bebida. Davi já achou meio estranho, o texto deixa entender que Davi acha estranho, fala: o que você pretende com isso, Ziba? Que era o servo de Mefibosete, que cuidava da casa dele, que cuidava de tudo, porque ele era aleijado, ele era manco de ambos os pés. Aí Ziba fala: ó, meu senhor, eu trouxe aqui, meu rei, comida para você, para os seus homens, para que você nesse período difícil tenha o que comer, tenha o que beber, se alegrar nesse período, tal, até que o senhor volte em paz para o teu reino, tal. E Davi fala: cadê o seu senhor? Cadê o meu amigo Mefibosete? E aí Ziba fala uma mentira, ele fala: Mefibosete ficou em Jerusalém, porque ele está pensando que agora ele vai ser estabelecido no trono de todo Israel, ele vai ser rei como herdeiro do seu avô e do seu pai. Aí Davi fica com raiva, com ódio e fala assim: ó, tudo que era de Mefibosete pode pegar para você. E nisso Davi parte lá para fugir lá, porque o seu filho Absalão, com o exército dele, queria matar, tirar a vida dele.
Passa um período, o exército de Davi lá consegue vencer o exército do seu filho Mefibosete, Absalão. Absalão é assassinado pelo comandante do exército de Davi. E resumindo, Davi está voltando para casa, voltando para o seu palácio, voltando para o seu reino, porque o seu inimigo, que era o seu filho, acaba sendo morto e vencido. Quando ele está voltando, quem vai de encontro ao rei Davi? Mefibosete. E fala: ó, meu rei, meu senhor, muito bom saber que você voltou em paz para casa. E aí Davi fala: por que você não veio comigo, Mefibosete? E Davi fala: o senhor sabe que o meu servo Ziba mentiu para mim. Eu mandei ele preparar o cavalo e ele foi no teu encontro e trouxe mentiras de mim para o meu rei. Mas a minha família, meu rei, foi contra o Senhor, a minha família não era digna de viver, a minha família se levantou contra o Senhor, então o que o Senhor quiser fazer comigo está tudo bem e tal. Davi se constrange a tal ponto que fala: mas quem é que está falando da sua herança, dos seus bens? Quem é que está falando o que eu tenho que fazer com os seus bens? Porque Davi tinha dado tudo para Ziba. E aí Davi, constrangido, fala: ó, faz assim, tudo que tá com Ziba, metade fica para Ziba, metade fica para você. E aí Mefibosete fala: não, meu senhor, que fique tudo para Ziba. A minha alegria no meu coração é saber que o meu rei voltou em paz para casa. E o que eu acho extraordinário nessa história é as primeiras palavras de Mefibosete e as últimas palavras de Mefibosete. Se você lembrar, as primeiras palavras de Mefibosete para Davi foi: quem sou eu, meu rei, para que o senhor se preocupe comigo? Eu não passo de um cão sarnento. E as últimas palavras de Mefibosete para Davi foi: não, meu rei, pode deixar tudo com Ziba, propriedade, riqueza, os bens, os gados, as terras. A minha alegria é saber que o meu rei voltou em paz para casa. Por isso que eu falei, eu acho que tem coisa que você jamais, tem coisa não, tem momentos que jamais você pode vender, negociar, trocar a sua dignidade. No começo dessa história de Mefibosete, nós vemos um homem destruído na sua dignidade, na sua moral, nos seus valores, em tudo. E depois nós vemos um homem completamente restaurado na sua dignidade. E essa história para mim ela é interessante por causa disso. Que quando você é restaurado na sua dignidade, não importa mais o que você tem ou o que você não tem. Você foi restaurado na sua dignidade. Quantas coisas que a gente se permite passar, quantas coisas a gente se permite viver, só para levar alguns nomes, né? Quando eu era conselheiro em igrejas, eu conversava muito com mulheres, esposas, que ia procurar aconselhamento. E o que elas relatavam, falavam do casamento, era algo assim horrível. E eu pensava comigo, eu não falava, mas eu pensava: mas por que essa pessoa está casada se o casamento dessa pessoa está horrível? Uma porcaria esse casamento. E aí eu comecei a entender o que muita mulher passa só para levar o nome de casada. Ai, sou casada, mas tem uma família, um casamento horrível. Lila, calma. Então, essa história de Mefibosete mostra que não se deve negociar a sua dignidade. Lila, vem aqui, para de latir, está atrapalhando meu vídeo. Então, essa história de Mefibosete mostra que... Para, está atrapalhando meu vídeo, para. Essa história de Mefibosete mostra que não se deve jamais negociar a sua dignidade. É uma história de um jovem que era aleijado de ambos os pés, que quando chegou diante de um rei, tinha um sentimento que se achava como um cão sarnento. Mas quando ele foi restaurado a sua dignidade, sentou na mesa como príncipe diante de um rei. E aí mesmo quando o rei tira tudo e quer depois dar só a metade, fazer meio que uma barganha, ele fala: não importa que o meu rei voltou em paz para casa. E não negociou a sua dignidade. Eu acho que o último refúgio nosso, de qualquer ser humano, é a dignidade. Você foi humilhado, você foi escrachado, você está envergonhado, você está passando por uma situação de vexame público. O último refúgio
é a dignidade. Então, não venda, não negocie a sua dignidade. Tá bom? Deus te abençoe.